Você já percebeu na vida que nós arrumamos muitos conselheiros? Nós somos cheios de pessoas tentando nos guiar, nos dar direções, nos dar para nós caminhos alternativos daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, enfrentando. E eu aprendi pela palavra de Jesus que nós temos que sim ter pessoas de bem perto de nós. Pessoas que nos aconselham a fazer o que é certo, mas nós temos que ter um cuidado e discernir os conselhos que recebemos, porque se as pessoas que você ouve, que você dá atenção para elas estiverem equivocadas, você pode cair em um precipício, pode sofrer muito por isso. E Jesus, ele nos chama a atenção, eu já vou entrar já aqui diretamente no capítulo 6 de Lucas, eu vou começar lendo a partir do versículo 39, as palavras de Jesus, que diz assim: E disse-lhes uma parábola: Pode porventura um cego guiar outro cego? Aí ele também pergunta: Não cairão ambos na cova? Então, partindo deste princípio, desta fala de Jesus, claro que ele vai abrir aqui o leque, vai crescer aqui essa mensagem, mas a primeiro momento quero ficar aqui com vocês. Quantas vezes nós não somos guiados por pessoas que tentam de alguma forma nos ajudar? Só que esse nos ajudar, a gente tem que ter um cuidado. Porque se a pessoa ela não tem uma direção de Deus, porque eu sempre entendo biblicamente falando que quando nós estamos cegos espiritualmente falando, aqui ele não fala, ele usa uma linguagem literal de alguém que tem impedido a sua visão, não pode enxergar, mas a linguagem figurada que nós entendemos é que se uma pessoa que não tem revelação de Deus, que ela não entende, que ela não sabe o que Deus está falando a favor daquela pessoa que ela está aconselhando, que ela está dando uma direção para ela pode fazer essa pessoa cair num buraco, porque a pessoa que conduz uma pessoa sem saber o que realmente ela precisa, o que realmente Deus quer fazer por essa pessoa, além de ela estar cega, quer dizer, a cegueira então é a ausência da palavra. Quando você está sem a palavra de Deus, quando você está sem uma direção do Senhor, que você não consegue entender, você somente dá um conselho, como dizia minha mãe, diz até hoje, minha mãe é viva, ela fala assim, conselho se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então entenda que sim, há conselhos bons, há pessoas bem intencionadas, mas até pessoas bem intencionadas podem dar direções ruins. Eu posso te dar um exemplo. Eu me lembro quando eu estava ali na minha juventude, já contei algumas vezes aqui, eu não nasci crente, não nasci evangélico. Eu não nasci um cristão, eu nasci numa família totalmente perdida, totalmente levada a vícios, a pecados, enfim, uma vida totalmente perdida. E eu digo isso para você, quando eu chamo a atenção para falar isso, não para expor, mas isso é um testemunho para contar para você. Porque eu me lembro da minha infância que minha mãe me avisava, ela exortava, ela chamava atenção porque ela queria meu bem. Mas chegou um período da minha vida que eu decidi por minha conta fazer o que eu queria. E eu me lembro da minha mãe falar, cuidado, cuidado, cuidado. E os alertas dela, parece que ela sabia todos os alertas. Ela chamava atenção para que eu não caísse naquilo que poderia ser um problema para mim. Já muito jovem ali, com meus 17 anos, hoje minha esposa, né? Na época minha namorada, ela engravidou com 17 anos. E nós ali pensando, né, com tanta história para viver, tantos projetos, tantos sonhos, nem terminado a escola nós tínhamos ainda, nem saído do colegial ainda. Eu me lembro que a minha mãe sempre me aconselhou bons conselhos. Mas nesse dia ela falou assim, não case, porque você agora vai ter filho, eu vou pagar a pensão do seu filho ou da sua filha que nascer e você fique em casa, deixe ela que viva a vida dela, você vive a sua, porque você vai estragar a sua vida. Eu quero ter um filho formado, eu quero que você estude, eu quero que você prospere, eu quero que você cresça. E se você casar com ela, a tua vida vai acabar aqui.
Eram as palavras da minha mãe. Eu vou ser sincero para você, de coração. Eu entendo que ela estava pensando em mim. Pensando em que eu vivesse um sonho que ela tinha. E isso, eu não acho errado ela ter feito isso. Claro que é totalmente descabível falar uma coisa dessa. E minha mãe sempre foi uma pessoa de Deus, uma pessoa assim, muito justa. Mas nisso ela falou e disse, olha, não casa. Não casa não, porque você vai estragar a vida dessa menina. Imagine como que era o filho dela. Imagine como era esse homem que fala com vocês. Ela pensava mais na moça, que hoje é minha esposa, do que no filho dela. E eu digo essas palavras para você entender que naquele dia, por mais que ela quisesse me fazer o bem, que ela quisesse ver o sonho dela realizado, um filho formado, de um filho, né, que cresceu e foi feliz em tudo, naquele dia, se eu tivesse dado ouvidos para ela, eu acredito que hoje não estaria aqui. Naquele dia eu disse, mãe, eu vou me casar, eu vou ter um filho. Hoje, né, a minha filha já está com 18 anos praticamente. Já estamos vivendo 18 anos juntos. E naquele momento, talvez aos olhos dela, aquele conselho seria a melhor coisa para mim, porque ela sabia que a minha estrutura não suportaria aquele momento. Mas eu precisei passar por aquilo. E naquele momento, ela foi como uma condutora cega. Ela queria me dar uma coisa boa para agregar para mim, mas eu faria algo totalmente fora daquilo que é lícito e legal de fazer. Primeiro, quando alguém conduz alguém sendo cego, os dois caem juntos no mesmo buraco. Por isso Jesus chama a atenção. Pode um cego guiar outro? Pode alguém que está andando sem enxergar, sem saber o que tem que fazer, ensinar alguém o que tem que fazer? Então, cuidado, porque você pode ouvir as pessoas que querem o teu bem e você entende, puxa, essa pessoa quer meu bem. Mas na verdade, apesar de ela querer o seu bem, ela pode estar fazendo algo que ela acha, que ela presume, e não aquilo que Deus fala. Por isso ele fala, pode um cego guiar outro? É uma pergunta, pode um cego guiar outro? Ou, se os dois caminham juntos, não cairão os dois juntos numa cova? Os dois não vão cair juntos? Então, essa expressão dita por Jesus, essa linguagem direta de Jesus é: não dê ouvidos a alguém que não tem uma direção da palavra, porque Deus nos direciona na pregação. Enquanto eu estou aqui ouvindo a palavra vai tratando o meu coração, vai me ensinando, vai me exortando, vai me fazendo deixar coisas que eu não tenho que caminhar com elas, vai me fazendo agregar o que eu tenho que ter. Ele vai me dando condições, ele vai me dando direções. Por isso eu tenho que ter um cuidado. Pare de dar ouvido a conselhos de pessoas que não estão imbuídas de uma palavra no coração, que não estão munidas de uma palavra, que não estão pautadas no Evangelho. É aquela coisa. Eu já atendi pessoas, pelo amor de Deus, ninguém me compreenda de maneira errônea, mas eu vi uma vez uma expressão, tá? A mulher casada, o homem casado, pedindo conselho para alguém que está separado, alguém que casou 10 vezes, essa pessoa vai dar conselho do que para você? Qual que é o conselho? Ela vai falar, não, separa mesmo, a melhor coisa que tem é separar. Se fosse você, eu também não aguentava. Mas se isso é uma coisa contra a palavra, porque há a legalidade do que a palavra diz, sim, a separação por meio do adultério, por meio, né, e se não houver perdão. Mas aí a gente começa a ouvir as pessoas, amigos do trabalho, né? Se fosse você, quer saber? Eu dava o troco. Vamos sair sexta-feira e vamos tomar todas. Vamos ficar com umas meninas aí, os meninos aí, não sei o quê. Isso aí, amado irmão, amada irmã, isso aí é algo do demônio. Cegos guiando pessoas cegas. Que elas só pensam no momento e o amanhã a pessoa esquece que ele vai chegar. Eu sempre digo, a conta alguém vai ter que pagar. Alguém tem que pagar a conta. O prejuízo vai ser de alguém. E tomara que não seja seu. Então não dê ouvidos a conselhos que não vêm da palavra. Eu digo até mesmo da palavra. Eu vou ter que abrir aqui um parênteses. Algumas pessoas usam a palavra para até distorcê-la, para ensinar o que Deus não falou.
Jeremias, se não me engano é Jeremias 26, fala assim: ai dos pastores que dizem o que eu não disse, que falam o que eu não falei. Então pense que até mesmo uma instituição, posso dizer como uma igreja, um pregador, um pastor pode te dar uma direção errada se essa pessoa ela não quer que você saia da igreja, que ela tem uma segunda intenção, ela vai trabalhar com a intenção de você sair segundo o conselho dela, não segundo a palavra. Então fique atento a isso, cuidado com os conselhos. Passamos agora para o próximo versículo, agora é o versículo 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então o Senhor fala: olha, você quer aconselhar, você quer ajudar, você quer dar saídas infalíveis, essa é a palavra. Saídas que aquilo que você fala, se fosse eu, né? Já ouviu isso? Quem já ouviu dessa? Se fosse eu, olha, se fosse eu, cuidado que se fosse eu. Então, se é você, faça você. Agora, não fique dando crédito àquilo que os outros falam, porque ele está dizendo aqui, você fica atento. Você fica atento ao cisquinho que tem no olho do irmão. Irmão, tem um negocinho assim, quando você pisca tem um negócio estranho aí, ó. Tem um negócio, tira aí. E o outro tá lá, irmão, com uma trave, tá uma madeira na frente, a pessoa tá impedida de enxergar um palmo na frente dela, e ela tá querendo falar pro outro que o outro tem que fazer. Veja que boas companhias são essas, né? Que boas companhias são essas. Me lembro da minha mãe, me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Eu escuto, sempre estou dando ouvidos às pregações, pastor Fernando, missionário, pastor Jaime. Me lembro de uma mensagem que o pastor Fernando pregou um dia, e ele falou de um livro que ele fez uma leitura, falando dos gansos com a mesma plumagem, eles andam juntos. Eu consigo entender que você só está perto de pessoas que são igual a você. Se você fala, não, pastor, eu estou com essas pessoas aqui porque é meu ambiente de trabalho, tudo bem. Mas se as pessoas do teu âmbito de amizade, elas são exatamente igual a você. Então, por isso que o ciclo de amizade da nossa vida, a partir do momento que nós começamos a andar com Jesus, por mais que você não queira excluir, por mais que você não queira desprezar, automaticamente, quando você conhece o Evangelho, quando você conhece a Palavra de Deus, quando você começa a entender o que Deus quer para você, você começa a ser um pouco mais seletivo. E não é por causa das pessoas, não é para ninguém excluir ninguém, trate todo mundo bem, respeite todo mundo, seja um exemplo, uma testemunha onde você estiver, sempre mostrando o amor de Deus. Mas não se esqueça que você já não vai ter prazer de andar com aquele que fornica. O que é o fornicador, pastor? O fornicador é aquela pessoa que tem relações fora do casamento, aquela pessoa que está sempre procurando, né, a bagunça, a mulherada, né? Posso falar também a homarada, aquela pessoa que está sempre, né, um dia está com um dia está com o outro, está fornicando, está pecando. E às vezes a pessoa, eu não faço nada da minha vida, quer saber? Eu vou junto com ela. Você vai junto um dia, vai junto outro dia, vai junto outro dia, daqui a pouco você está caído, daqui a pouco você está exatamente igual àquela pessoa. Ela fala de coisas que você não gostava, ela usa expressões, ela fala palavrões perto de você e você não falava, e daqui a pouco você começa a perceber que você está falando exatamente como aquela pessoa. Nós, muitas vezes, se nós não tivermos o cuidado, nós nos tornamos muito influenciáveis. Nós somos influenciados muito fácil pelas coisas à nossa volta. Então perceba, se você tem esse tipo de pessoas do seu lado, que ela fala, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas a pessoa está emaranhada em pecados. Cuidado, porque o próprio Jesus disse, tem muitas pessoas que para poder impedir o pecado de entrar na vida dela, ela coa uma mosca, né? Ela pega ali uma peneira e ela passa ali a água ali, coa que tem uma mosca, ela tira aquela mosca. Ela tira a mosca, mas engole um camelo.
Quer dizer, tem algumas pessoas que é estranho o conselho de uns que falam a verdade. Normalmente o conselho bom, aquele que vem da palavra, é um conselho que faz você ficar inquieto. O que é ficar inquieto? Você não gosta. Enquanto eu estou pregando aqui, eu acredito que muitas pessoas não gostam de ouvir. E por isso que muitas pessoas ficam, se remexem. Você está do lado da tua esposa que vai para a igreja, mas o senhor não vai para a igreja. Você está do lado do seu marido que vai para a igreja, mas a senhora não vai. A senhora não busca a Deus. E muitas vezes, você sabe que o conselho de Deus chegou muitas vezes até você e você não faz porque não quer. Então, é natural que alguns fiquem até um pouquinho bravos. É natural. Até Jesus disse. Eu me lembro quando Jesus ele chamou 70 discípulos. Ele tinha 12 mais 70, eram 82 discípulos no todo. Desses 82, ele pega esses 70 e fala, vão de 2 em 2, batam de casa em casa. E as casas que abrirem para vocês e derem oportunidade, vocês deixem a paz. A que não deixar, vocês batam o pó da terra e vai embora. E quando eles voltaram, Jesus deu um discurso duro. Porque eles voltaram, Senhor, nós expulsamos os demônios. E Jesus ali, eu vi Satanás cair do céu. Eles queriam se gloriar, eles queriam achar que eles eram alguma coisa. E aí então, esses discípulos disseram, dura esse discurso, quem pode ouvi-lo? E foram embora. Eles 70 discípulos. Na igreja de Jesus, que tinha 82 pessoas, 70 foi embora num dia só. Um dia só, 70 pessoas deixaram de congregar na igreja de Jesus. Por quê? Porque a pregação foi verdadeira, foi diretamente aquilo que eles precisavam ouvir. O bom conselho faz você mudar. O bom conselho faz você realmente olhar com o olhar de Deus, com a palavra. Não adianta você ficar apontando, eu não vou para a igreja porque está todo mundo perdido. Tá, mas você está bem santo então. É isso. Pastor, é que todo mundo faz errado. Que não sei. Para com isso, para de olhar para o pecado dos outros, olha para a palavra de Deus. Olha para Jesus. Versículo de número 42. Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Um homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, você percebe que as pessoas que estão lhe aconselhando, essa pessoa só fala que não presta, a pessoa está vivendo um mar de pecado, a pessoa está num mar de erro e quer aconselhar outra pessoa? Deixa eu te dar um exemplo para você. Eu ainda criança, eu tinha ali perto dos 10 anos de idade. Eu lembro do meu pai, acho que ele desconfiou que eu fumava. E eu pegava, inclusive, ele deixava a carteira de cigarro em cima do balcão da estante de casa, e eu ia lá e pegava o cigarro dele escondido e fumava, sem ele saber. E eu me lembro que um dia ele olhou para mim e falou assim, ele estava com um cigarro na boca, fumando, e falou assim, o dia que eu ver você com um cigarro na boca, eu quebro teus dentes, piá. Aí eu olhei assim, mas peraí, mas o senhor está fumando? Por que o senhor pode e eu não posso? Veja a grande incoerência da vida. Quantas pessoas não estão assim dizendo, você não pode, mas ela pratica aquilo. Então Jesus fala, para de ser hipócrita. Você fala para o teu parente quando ele vai na tua casa, viu? Vai para a igreja, para de beber. Aí você vira as costas e vai fumar. Você fala para o teu parente, viu? Por que você não trata bem tua família? Quando ele vira as costas, você trata mal tua esposa. Trata mal seus filhos. Isso é hipocrisia. Porque meu irmão, não sei como é que pode, a vida inteira foi não sei o quê. Sempre você tem palavras para falar dos outros, mas você não olha para você. Por isso ele fala, primeiro limpa o teu olho, primeiro resolva a tua vida com Deus, aí você vai poder ajudar alguém.
Aí você vai ter direção. Por isso ele fala, o homem, ele guarda coisas no seu coração. Se são coisas boas, você vai dar coisas boas. Agora, se são coisas más, coisas malignas, você vai dar maldade. Simples assim. Para a gente fechar a mensagem, o conselho bom vem do Senhor. O bom conselho vem da palavra. Eu termino agora no versículo de número 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Você crê que o Senhor faz milagre, você crê que Deus, ele opera, que Deus, ele faz o impossível para aqueles que creem. Você já viveu milagre, e a Bíblia está dizendo, você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo? Não, peraí, você aconselha alguém a fazer tal coisa que você não faz? Nem você creu no que você está falando? Lembre que Jesus disse, lembre que o salmista Davi disse, lembre que Paulo disse, eu criei, por isso falei. Eu falo do que eu creio, eu falo do que eu acredito. Eu tenho que praticar isso. Não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, observa, presta atenção, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele começa aqui, semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha, vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a queda daquela casa. Quer dizer, as pessoas que guardam o conselho de Deus, elas vão passar lutas assim como outras que não guardam. A diferença é que o vento bate, a tempestade bate e você continua firme com Jesus. Já ao contrário, quando uma pessoa ela se afasta de Deus, quando você se afasta de Deus, quando você tira o seu coração da palavra, quando você tira o seu coração de Jesus, você começa simplesmente a olhar e fazer aquilo que você acha. Olhe para a palavra, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Não deixe o seu coração ficar preso a coisas, a pessoas, e muito menos aconselhe ninguém se você não tem uma palavra. Tenha uma direção do Senhor. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Pegue seu copo com água. Pai querido e Pai amado, mais uma vez eu venho diante de Ti, apresentar, ó Deus, estes copos com água. Creio, meu Deus, que o Senhor tem poder, ó Pai, para tornar tudo que está em ruínas na vida desta pessoa em bênção. Meu Deus, quantos conselhos ruins essa pessoa caiu, em quantos conselhos maldosos, com pessoas, ó Deus, que tinham interesses próprios, aconselhar essa pessoa. E hoje essa pessoa sofre, ó Deus, por ter escolhido a pessoa errada, por ter dado ouvidos a outras pessoas, ou por não ter feito algo que Deus deu direção para fazer, mas o conselho ruim fez que ela desistisse do plano do Senhor. Quanta coisa, Deus, nós podemos mudar em nossa vida se nos aconselhamos de maneira errada. Então, por isso eu te peço, Pai, dá-nos as Tuas direções. Aconselha-nos segundo as suas boas palavras. Não faço, meu Deus, essa oração acreditando que sou perfeito, mas eu peço, Deus, ajuda-me, que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras, ó Deus, que edificam, que constroem, que melhoram, que traz, meu Deus, crescimento para aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Da mesma maneira oro, crendo que o Senhor cura. E eu te peço que nestas águas o Senhor derrame a Tua bênção, a Tua unção, para que todos que delas beberem sejam livres, sejam curados, sejam perdoados, ó Pai, e lavados no sangue do Senhor. E que a partir de agora, o que está doente, o que está acamado, o que está com dores, o que fez uma cirurgia e essa cirurgia teve uma rejeição da prótese, em nome de Jesus, Pai, eu consagro a Ti essa água. E todos que delas beberem serão livres de seus males para a Tua glória. E assim eu determino a bênção destas pessoas. E se vocês creem, digam amém e beba comigo desta água em nome de Jesus.